Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou o professor Rafael Barreto. Estou aqui para dar continuidade no nosso curso sobre o Estatuto da OAB. Nessa aula nós vamos abordar o tema das infrações e sanções disciplinares, tema que é extremamente frequente na prova da OAB. E logo de início eu quero registrar a vocês que a atividade da advocacia exige do advogado uma postura íntegra, ética, idônea, que torne o advogado digno da nobreza que a profissão possui. E, justamente, de modo a preservar essa postura, o Estatuto vai tipificar uma série de condutas como infrações disciplinares. O artigo 34 do Estatuto, ele traz uma série de condutas que são reputadas infrações disciplinares e que não podem ser praticadas pelo advogado. Além de tipificar as infrações, o Estatuto também prevê e disciplina as punições, as sanções disciplinares. E eu, particularmente, quando abordo esse tema, eu opto por iniciar falando das sanções disciplinares. As sanções disciplinares que aparecem no artigo 35. E o artigo 35, gente, ele prevê que as infrações disciplinares são puníveis com censura, suspensão, exclusão e multa. Censura, suspensão, exclusão e multa. Censura é a punição aplicada para as infrações tidas por leves. As primeiras infrações do artigo 34 são puníveis com censura. Violações ao Código de Ética que não estejam tipificadas no artigo 34 do Estatuto são puníveis com censura. Depois eu vou analisar cada uma das infrações, mas por enquanto eu vou me ater aqui a sanções. Suspensão já é uma pena mais rigorosa, porque o advogado suspenso fica proibido de advogar durante aquele período. E a suspensão, ela é para infrações tidas por médias. A gente vai ver daqui a pouco qual é o tempo que perdura a suspensão. A exclusão é a punição mais rigorosa que existe, porque o advogado que é excluído tem a sua OAB cancelada e fica realmente proibido de advogar. Ele até poderia, num momento futuro, se inscrever novamente, mas teria que fazer uma reabilitação para poder pleitear uma nova inscrição na OAB. Quanto à multa, é uma pena adicional, aditiva, cumulativa, é uma pena de natureza pecuniária que é imposta juntamente com censura e com suspensão quando há algum agravante. A multa não é aplicável isoladamente. Ela também não é aplicável em conjunto com a exclusão. A exclusão já é a pena mais grave, já está excluindo a pessoa, não tem sentido ainda impor uma prestação, uma punição de natureza pecuniária. Então a multa ela é aplicada juntamente com a censura ou a suspensão quando há agravante. Queridos, pelo que está no artigo 35, parágrafo único do Estatuto, qualquer que seja a punição será objeto de registro nos assentamentos do inscrito. O que é isso de registro nos assentamentos, gente? Todo advogado possui perante o OAB um, por assim dizer, histórico funcional, o prontuário dele. O advogado que, por exemplo, recebe uma honraria na advocacia, pode registrar isso na OAB. E do mesmo modo, o advogado que é punido vai ter um registro. Então a punição disciplinar vai ser registrada nos assentamentos. Agora, de modo diverso, a publicidade, o que é publicidade? Tornar público, levar ao conhecimento de todos.
Via de regra, a OAB publica seus atos no Diário do Poder Judiciário. A publicidade da punição vai ocorrer. O que o Estatuto prevê no 35, parágrafo único, é que a pena de censura não será objeto de publicidade. Censura eu não torno público. É como se o Estatuto pretendesse deixar internamente no âmbito da advocacia aquela punição. Suspensão e exclusão aí tem que tornar público por um motivo que é evidente. O advogado que foi excluído não pode mais advogar. O advogado que está suspenso não pode advogar durante o período da suspensão. Então tem que levar ao conhecimento público para que as pessoas saibam que aquele ali não está mais habilitado à advocacia, ok? Perfeito quanto a isso? Bom, eu vou avançar para estudar com vocês agora pormenores de cada uma das punições disciplinares. Vamos trabalhar agora isoladamente com cada uma delas, começando pela censura. E aí vai ser, gente, ó, o artigo 36. E o que é que eu vou destacar sobre o regime jurídico da censura? A censura pode ser convertida em uma advertência se houver uma circunstância atenuante. Pelo que está no artigo 36, parágrafo único do Estatuto, havendo atenuante, a censura é convertida em advertência. E qual é a diferença de censura para advertência? É que a advertência é um ofício reservado sem registro nos assentamentos. Eu acabei de comentar que todas as punições são registradas nos assentamentos, mas existe a possibilidade da censura ser convertida em advertência. E aí eu não registro nos assentamentos. Aí você vai perguntar, tá bom, mas para que converta em advertência e não registre, tem que ter atenuante. O que é atenuante, gente? As atenuantes estão previstas no artigo 40 do Estatuto. São 4 atenuantes. 3 delas de tranquila compreensão e uma que é perigosa. Vamos às atenuantes. Ter sido a infração cometida na defesa de uma prerrogativa profissional. O advogado ele praticou a infração, mas foi no bom combate da advocacia, sabe? Ele, em audiência, ele se excedeu um pouco, porque a audiência começou a ficar muito tumultuada. Ele terminou perdendo um pouco a postura ética, vai ser punido. Agora, vai ter um atenuante que foi no exercício da sua advocacia, defendendo uma prerrogativa profissional sua. Bom, segundo atenuante, a ausência de punição disciplinar anterior, réu primário. Réu primário. A terceira atenuante, que é a que a gente tem que ter cuidado, é o exercício assíduo e profícuo, proficiente, de mandato ou cargo em qualquer órgão da OAB. Preste atenção. Se o advogado já exerceu algum mandato, algum cargo na OAB, isso é atenuante. E a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque, ao meu modo de ver, esse é um dispositivo que é totalmente equivocado. O advogado que já integrou a estrutura da OAB tinha que ter isso como agravante. Imagine, um advogado que já foi conselheiro da OAB, que já foi membro do Tribunal de Ética, que é o órgão que julga o processo disciplinar. Isso, em vez de agravar o quadro dele, isso atenua. Pois é, isso atenua. Então tem que ter muito cuidado. Já ter exercido algum cargo, algum mandato no OAB é atenuante. E a quarta atenuante é o advogado ter a prestação de relevantes serviços à advocacia ou à causa pública. É um advogado, gente, que reconhecidamente já contribuiu com a advocacia, com alguma questão pública de relevo. E aí a gente deve recordar que as pessoas são falhas. O ser humano é falho, ele comete alguns equívocos. Aí, um advogado que tem relevantes serviços prestados praticou um deslize.
em razão desses relevantes serviços, a gente vai atenuar. Perfeito? Bom, prestem atenção que existe a possibilidade de ocorrer uma infração que é punível com censura, que poderia haver a conversão em advertência, se houver atenuante, mas não ser aplicada nem censura nem advertência. O Código de Ética no artigo 59, ele prevê o seguinte: considerada a natureza da infração cometida, o tribunal, aí é o Tribunal de Ética, pode suspender temporariamente a aplicação das penas de advertência e censura impostas, desde que o infrator primário, dentro do prazo de 120 dias, passe a frequentar e conclua comprovadamente um curso, simpósio, seminário ou uma atividade equivalente sobre ética profissional do advogado, realizado por uma entidade de notória idoneidade. Prestem atenção. O que está previsto aqui no Código de Ética, no 59, é que pode ocorrer a suspensão da pena. É preciso que em 120 dias o advogado infrator frequente e comprove ter frequentado um curso, um simpósio, um seminário sobre ética profissional do advogado. Não é sobre direitos humanos, não é sobre Estado democrático, é sobre ética profissional do advogado. Perfeito quanto a isso? Bacana. Bom, sobre censura, regime jurídico, essas eram as considerações que eu queria trazer. Eu vou avançar para a gente falar de suspensão. E a primeira informação que eu trago é que a suspensão suspende o infrator em todo o território nacional. A suspensão interdita o exercício profissional da advocacia em todo o território nacional. Não é somente naquele lugar em que a pessoa tem OAB. Em todo o território nacional, ele está suspenso. E como regra geral, o prazo da suspensão é de 30 dias a 12 meses. 30 dias a 12 meses. Está no artigo 37, parágrafo 1º. Por que é que eu estou dizendo que isso é uma regra geral? É porque, gente, nós temos aqui situações pontuais, em que o tempo de suspensão, ele, por assim dizer, não vai estar prefixado. O tempo de suspensão, ele vai perdurar até que ocorra, por assim dizer, a restauração da situação que é tipificada como infração. Como assim? Eu vou detalhadamente analisar cada um dos casos de suspensão. Só vou antecipar aqui para falar da questão do prazo. E veja só, é infração punível com suspensão o advogado receber dinheiro do cliente e não repassar. Se ele fica com o dinheiro do cliente e não devolve, isso é punível com suspensão. E nesse caso, a suspensão perdura até que o infrator satisfaça integralmente a dívida, inclusive com correção monetária. Enquanto ele não pagar o dinheiro do cliente corrigido, ele está suspenso. Também é infração deixar de pagar a OAB, gente. Deixar de pagar as contribuições, multas, preços de serviços fixados pela OAB.
depois de ser intimado a pagar. Se o advogado não pagou a anuidade, a OAB intimou ele para pagar, ele continua sem pagar, está suspenso. E a suspensão aí perdura até pagar a dívida devidamente corrigida. Até que ele quite a dívida, ele está suspenso. E a terceira hipótese, em que eu vou ter uma suspensão por um prazo, por assim dizer, indeterminado, é quando o advogado é suspenso por inépcia. Erros reiterados que evidenciam inépcia, que é a falta de qualidade técnica, geram suspensão. E aí a suspensão perdura até o advogado prestar provas de habilitação. Enquanto ele não comprovar que tem qualidade para advogar, ele está suspenso. Perfeito quanto a isso? Tranquilo quanto a isso aí? Bom, vamos avançar. E aí eu quero trazer para vocês alguns detalhes sobre a pena de exclusão. A pena de exclusão, que é a mais grave de todas. A mais grave de todas. E justamente por isso, ela somente vai poder ser aplicada por decisão de pelo menos, gente, olha só, 2/3 dos membros do Conselho da OAB. Do Conselho da OAB, ó. 2/3 dos membros do Conselho Seccional. E por que é que a gente tem que ter uma atenção muito grande com isso? Porque, como regra geral, quem julga o processo disciplinar e aplica a punição é o Tribunal de Ética e Disciplina. Quem é que determina a aplicação da pena de censura? Tribunal de Ética. De suspensão, Tribunal de Ética. E da decisão do Tribunal de Ética cabe recurso para o Conselho. Só que no caso de exclusão, já é o Conselho quem determina. O Tribunal de Ética ele pode até opinar, dizer, olha, o Tribunal concluiu que houve a infração e que ele deve ser excluído, mas submete isso ao Conselho. E aí 2/3 do Conselho é que tem que decidir que vão excluir aquele advogado. E naturalmente, se ocorrer a exclusão, haverá o cancelamento da inscrição do advogado e o advogado perderá o direito de advogar, porque ele perde a sua habilitação legal. Vamos para a multa. E o que é que eu tenho que trazer para vocês sobre multa? Multa, gente, que a gente já viu que é aplicada cumulativamente com censura e suspensão, ela vai ter um valor variável entre o mínimo de 1 anuidade e o máximo de 10 anuidades. Então a multa, ela varia de 1 a 10 anuidades. Perfeito quanto a isso? Bacana? Pois bem, depois então de termos estudado as sanções, vamos partir para o estudo das infrações. E aí é o artigo 34 do Estatuto, que é um artigo extremamente importante. Se você analisar o artigo 34 do Estatuto, você vai perceber que ele tem simplesmente 29 incisos. Então nós temos 29 condutas tipificadas como infração disciplinar. Dessas 29, 17 são puníveis com censura, 9 com suspensão e 3 com exclusão. Esse é o cenário.
E justamente em virtude disso, eu sempre começo trabalhando com exclusão, depois eu vou para a suspensão, e aí, enfim, eu chego à censura. Então, vamos trabalhar primeiro com as hipóteses de exclusão. E aí é o artigo 38 do Estatuto. É o artigo 38 do Estatuto. E, em verdade, a sanção de exclusão é aplicável para 4 situações. Por quê? Porque além das 3 hipóteses que estão previstas ali no artigo 34, já nos incisos finais, a exclusão também é aplicada para o caso de aplicação por 3 vezes da pena de suspensão. Como é que funciona isso, gente? Vamos imaginar que um advogado já tomou 2 punições de suspensão. Praticam a 3ª conduta que vai gerar a sua suspensão. Na 3ª suspensão, vai ocorrer a exclusão. Então, eu estou falando aqui de situações que no artigo 34 não iriam gerar exclusão. Mas como há uma reiteração, já é a 3ª suspensão, ele está excluído. Além disso, as infrações dos incisos 26, 27 e 28. E as infrações do inciso 26, 27 e 28, se nós analisarmos, não teria como ser outra punição a não ser a exclusão, gente. Falsa prova de qualquer dos requisitos para se inscrever na OAB. Gente, presta atenção. Falsa prova para inscrição. Nós já estudamos no curso os requisitos para se inscrever na OAB. Por exemplo, para se inscrever na OAB, o advogado não pode exercer atividade incompatível com a advocacia. Acontece que ele é um policial, e isso é incompatível com a advocacia. Só que na hora de se inscrever no OAB, ele omitiu essa informação. Ele não declarou que ele era policial, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele omitiu essa informação. E aí, cá entre nós, ele fez uma falsa prova dos requisitos para se inscrever. Tem que fazer o que com ele? Excluir. Excluir. Segunda situação, tornar-se moralmente inidôneo para o exercício da advocacia. Gente, inidoneidade moral. A idoneidade moral é requisito para se inscrever na advocacia e permanecer na advocacia. Então perceba que eu estou sempre atrelado à própria inscrição. Porque quem não tem idoneidade moral não pode se inscrever. E se ele ficou imoral depois, a gente vai excluir ele, vai cancelar a inscrição dele. A outra situação é o advogado praticar um crime infamante, um advogado criminoso. Vale lembrar que o estatuto, quando cuida da inscrição, lá no artigo 8º, parágrafo 4º, prevê que não tem idoneidade moral quem é condenado por crime infamante, salvo se houver uma reabilitação. Então, olha o detalhe. A condenação criminal, ela gera uma falta de idoneidade moral. Então, o advogado que se inscreveu com documento falso, que não tem conduta moralmente idônea, que pratica crime infamante, vai ser excluído. E a gente vai lembrar que quem determina a exclusão é o Conselho Seccional pelo quórum de 2/3. Perfeito quanto a isso aí, gente? Bacana quanto a isso aí? Pois bem,
Vamos agora para as infrações puníveis com suspensão. E eu coloquei no quadro agora há pouco que eram 9 condutas do artigo 34. Só que tem 10 situações que vão gerar suspensão. Por quê? Porque infrações que seriam puníveis com censura serão punidas com suspensão se houver reincidência. Então prestem atenção. Vamos imaginar que um advogado quebrou o dever de sigilo. Isso é punido com censura. Aí, tempos depois, ele, participando de um programa de televisão, ele se insinuou para captar clientela. Isso é punível com censura. Mas como ele já não é réu primário, ele é reincidente, vai tomar uma suspensão. Reincidência gera suspensão. E, além disso, preste atenção, eu tenho 9 situações que geram a suspensão. Eu costumo dizer que dessas 9, 5 envolvem questões financeiras. Das 9, 5 situações estão relacionadas com questões financeiras. A suspensão está no artigo 37. E se você abre o artigo 37, você vai perceber que ele menciona que as infrações disciplinares dos incisos 17 a 25 do artigo 34 geram a suspensão. E dessas, nós temos 5 que geram problema financeiro. Quais são as 5? Solicitar ou receber do cliente qualquer importância para aplicação ilícita ou desonesta. Gente, se ele recebeu do cliente ou se ele pediu ao cliente um dinheiro para fazer utilização ilícita, por exemplo, vai fazer aplicação em jogo do bicho, ou vai investir em alguma conduta criminosa, vai investir em um esquema de sonegação, de lavagem de dinheiro. Isso é crime, inclusive, e do ponto de vista ético-disciplinar, suspensão. Também é causa de suspensão receber valores da parte contrária ou de terceiros relacionado com o mandato sem expressa autorização do constituinte. Sem o cliente saber, o advogado recebeu um dinheiro de outra parte, gente. Pera aí, que história é essa? Como assim? Você é meu advogado e o meu adversário no processo está lhe dando dinheiro? Suspensão. Locupletar-se de qualquer forma às custas do cliente ou da parte adversa por si ou por interposta pessoa. O advogado está se locupletando em cima do cliente, está ganhando vantagem em cima do cliente. Também é suspensão. Recusar-se injustificadamente a prestar contas ao cliente das quantias recebidas dele ou de terceiros por conta dele. Se o advogado se recusa a prestar contas, é infração disciplinar, punível com suspensão. E vale lembrar que o cliente tem um prazo de 5 anos para cobrar a prestação de contas. E também é infração punível com suspensão deixar de pagar as contribuições, multas e preços de serviços devidos à OAB depois de regularmente notificado a fazê-lo. Gente, abra o seu artigo 34 no inciso 23 e você vai perceber que deixar de pagar a OAB só é infração disciplinar depois que o advogado é notificado a pagar. Como é isso? O advogado não pagou a anuidade, é infração disciplinar? Não. De repente tem tantas contas para ele pagar, ele esqueceu de pagar a anuidade. Nem sabe que está devendo a OAB. A OAB notificou, você está devendo, venha pagar. Aí ele já foi notificado. Se ele não pagar, aí sim é infração disciplinar. E vale registrar
que nessa hipótese, se ele deixa de pagar as contribuições, multas e preços de serviços destinados à OAB, ele vai ficar suspenso até pagar a OAB devidamente corrigido. Devidamente corrigidos. Gente, presta atenção. Eu vou repetir as infrações que envolvem problemas financeiros. Solicitar ou receber dinheiro do constituinte para aplicação ilícita ou desonesta. Receber valores da parte contrária ou de terceiro relacionado com o mandato sem a autorização do seu cliente. Se locupletar às custas do seu cliente ou da parte adversa. Recusar-se a prestar contas ao cliente das quantias recebidas e deixar de pagar o OAB depois de ser intimado a pagar. Vale registrar que essas últimas duas, deixar de prestar contas ao cliente do dinheiro e deixar de pagar o OAB, a suspensão perdura até regularizar a dívida devidamente corrigida. Devidamente corrigida. Enquanto o advogado não fizer a prestação de contas ao cliente, detalhando o quanto ele recebeu em nome do cliente, devolvendo o dinheiro que ele, por exemplo, ficou no cliente, ele está suspenso. E enquanto o advogado não paga a OAB, devidamente corrigido o valor, ele está suspenso. Perfeito? Bom, além dessas questões que envolvem problemas financeiros, nós temos 4 situações que vão gerar suspensão. Prestar concurso a cliente ou a terceiro para a realização de ato contrário à lei ou destinado a fraudá-la. Eu costumo dizer que fraudar a lei é aquele advogado que orienta o cliente a como dar um jeitinho para burlar a lei. Ô doutor, não tem como a gente se livrar dessa carga tributária aqui não. Eu disse, vou lhe dar uma dica. Só que eu não comento com qualquer pessoa não, mas como você é um cliente muito gente boa, eu vou lhe ensinar como é que você vai fraudar a lei. Como é que você vai sonegar. Pelo amor de Deus, pô. Um advogado orientando alguém a praticar um ato contrário à lei, advogado que tem que se pautar na Constituição e na lei, suspensão. Próxima. Reter abusivamente ou extraviar autos recebidos com vista ou em confiança. Reter ou extraviar autos. O advogado que faz carga de um processo e não devolve, para o processo não andar. Suspensão. Próxima. Incidir em erros reiterados que evidenciem inépcia profissional. Gente, inépcia é a falta de aptidão técnica, de qualidade técnica. E não é a ocorrência de um erro, é a existência de erros reiterados. Erros reiterados que evidenciam a inépcia geram a suspensão. E o advogado ficará suspenso até fazer provas de que tem qualificação para advogar. Vou lhe dar um exemplo. Um caso verídico, gente. Para você entender a gravidade que é a inépcia do profissional da advocacia. Certa feita, um colega veio conversar comigo, um colega que trabalhava no tribunal junto a um desembargador, que estava com o seguinte caso. Foi ajuizada uma ação, houve todo o procedimento ordinário, instrução concluída e o juiz deu sentença, julgou o mérito. Pois da sentença, o advogado, ao invés de entrar com apelação, entrou com agravo de instrumento.
E alguns dias depois, não satisfeito, entrou também com apelação. Ainda registrou na petição de apelação. Registra que já agravou, mas por excesso de cautela, também entra com apelação. E aí, lá no tribunal, esse colega meu comentava que o desembargador entendia que no mérito a sentença estava equivocada em algumas coisas, tinha que reformar. Só que tinha um problema, como é que ele ia conhecer a apelação? Porque antes a parte entrou com agravo e quando você entra com recurso, opera a preclusão consumativa. E não dava para conhecer um agravo como se fosse uma apelação. Aí imagine uma situação dessa, transita em julgado, causa um prejuízo enorme à parte, ao cliente. Ou um outro caso, certa feita, em que uma advogada esteve na delegacia, tinha um cliente que estava preso, ela fez uma petição para o delegado e procurou despachar com o delegado a petição. Quando o delegado viu o teor da petição, ele optou por não atender a advogada. E a advogada estava criando uma dificuldade lá na delegacia, que era um absurdo, que ela precisava conversar pessoalmente com o delegado. E o delegado não atendeu. Ele não atendeu. E aí você vai dizer, mas é um absurdo, como é que o delegado não atendeu a advogada? Gente, o delegado é um conhecido meu, ele comentou esse caso comigo. Ele disse, velho, eu não atendi porque eu tive constrangimento em falar com ela. Porque na petição a advogada estava pedindo ao delegado que concedesse liberdade provisória para o cliente dela. E preste atenção, se você não souber absolutamente nada de processo penal, absorva pelo menos uma coisa. Quem pode conceder a liberdade provisória é o juiz, não é o delegado. Quem manda prender, quem manda soltar é o juiz. E aí, esse colega me disse, eu fiquei constrangido de virar para ela e explicar que ela tinha que peticionar ao juiz, que ela estava precisando estudar, que ela não teria a menor condição de advogar no crime, pedindo liberdade provisória para um delegado. Eu optei por não conversar com ela e dar um despacho, dizendo que eu não tinha competência para apreciar esse pedido, que a competência era do juiz. Agora, pare para pensar. Talvez você esteja aí dando risada, mas é um caso verídico. Que no entorno tem uma pessoa presa. E um advogado incompetente, inepto. Perceba a responsabilidade do advogado, pô. A vida de uma pessoa está em jogo. Está em jogo. Então, a inépcia é algo muito complicado. Perfeito? Bom, então vamos lá. Se eu tenho reincidência, problemas financeiros, fraude à lei, retenção extravio de autos ou inépcia, suspensão. E ainda vai ter mais uma situação, que é manter conduta incompatível com a advocacia. Conduta incompatível com a advocacia. Incompatível com a dignidade, a seriedade, a sobriedade da advocacia. Aí você vai perguntar, tá bom, mas o que é conduta incompatível com a advocacia? O próprio artigo 34, no seu parágrafo único, exemplifica. Gente, não é exaustivo, tá? É exemplificativo. E tem lá, considera-se conduta incompatível com a advocacia, inclui-se na conduta incompatível com a advocacia a prática reiterada de jogo de azar não autorizado por lei. Não é a prática de jogo de azar, é a prática reiterada e jogo não autorizado por lei. Mega Sena é um jogo de azar autorizado por lei. O advogado que toda semana joga na Mega Sena não está praticando infração disciplinar. Segundo, incontinência pública escandalosa. Eu costumo brincar com meus alunos dizendo que o advogado não pode ficar dando escândalo no meio da rua. O advogado não pode, como a gente costuma falar por aqui pela Bahia, arrumar um barraco no meio da rua. O advogado não pode adotar uma postura escandalosa. E terceiro,
embriaguez ou toxicomania habitual. Preste atenção. A embriaguez por si só não é incompatível com a advocacia. Não vai gerar suspensão. O que vai gerar é a habitualidade da embriaguez ou da toxicomania. Perfeito? Bacana? Então, o que é conduta incompatível com a advocacia? Prática reiterada de jogo de azar vedado por lei, incontinência pública ou escandalosa e embriaguez ou toxicomania habitual. Eu vou avançar e a gente agora vai trabalhar com as infrações puníveis com censura. E aí, gente, é o artigo 36 do Estatuto. E o artigo 36 prevê que são puníveis com censura as infrações dos incisos 1 a 16 do artigo 34 e também do inciso 29. E além disso, preste atenção, eu vou punir com censura a conduta que implique violação a algum preceito do Código de Ética ou violação ao Estatuto, quando para a infração não tenha sido estabelecida alguma punição mais grave. Como assim? Se o advogado viola algum dispositivo do Código de Ética que não está relacionado no artigo 34 do Estatuto como infração disciplinar, ele vai ser punido com censura. Perfeito quanto a isso aí? Bom, vamos trabalhar com essas infrações que são puníveis com a censura. O artigo 34, as suas primeiras infrações, eu te peço que abra o artigo 34, porque eu tenho que fazer alguns destaques para vocês. Primeira conduta, exercer a profissão quando impedido de fazê-lo ou facilitar por qualquer meio o seu exercício a quem não está inscrito, quem está proibido ou quem está impedido de advogar. Exercício ilegal da profissão. Se o advogado tomou uma pena de suspensão, não pode advogar por um período. Ele advoga, isso é infração disciplinar. Se um advogado que tem um impedimento advoga no âmbito do impedimento, isso é infração disciplinar. Próxima conduta. Manter sociedade fora das normas e preceitos estabelecidos no Estatuto. Gente, sociedade de advogados é um tema que a gente já estudou, viu quais são as regras. Uma sociedade, por exemplo, não pode adotar a denominação fantasia. Aí um advogado pega e bota uma denominação fantasia para a sociedade. Não pode, é infração disciplinar. Próximo. Valer-se de agenciador de causas, mediante participação nos honorários a receber. Gente, é utilizar aquele captador de clientela. Olha, fique ali perto da Justiça do Trabalho, tentando arranjar cliente para mim. Infração disciplinar. Angariar ou captar causas, com ou sem a intervenção de terceiros. A captação de clientela é infração disciplinar. Próxima. Assinar qualquer escrito destinado a um processo judicial ou para fim extrajudicial que ele não tenha feito ou que não tenha colaborado. Um advogado assinar uma petição que não foi ele quem fez, infração disciplinar. Próxima, a do inciso 6, que a gente tem que ter uma atenção redobrada, porque já caiu algumas vezes na prova da OAB. Advogar contra a literal disposição de lei, vírgula. Presumindo-se a boa-fé, quando fundamentado na inconstitucionalidade, na injustiça da lei ou em pronunciamento judicial anterior. Preste atenção. O advogado pode advogar contra a literal disposição de lei. Um cliente lhe procura e narra um problema. Por exemplo, problema tributário. A lei aumentou o IPTU e o cliente procura advogar dizendo: eu não quero pagar esse aumento de IPTU. Como é que você vai entrar na justiça para não pagar o IPTU se a lei expressamente lhe obriga a pagar o IPTU mais caro? É advogar contra a literal disposição de lei. Pode? Pode. Se você arguir a inconstitucionalidade da lei, a injustiça
ou algum precedente judicial. Perfeito? Próxima infração, violar, sem justa causa, o sigilo profissional. Sigilo é tema, objeto de uma outra aula nossa. E nessa aula sobre sigilo, nós verificaremos que há situações pontuais em que o advogado pode quebrar o dever de sigilo. Proteção à vida, à honra ou legítima defesa. Fora disso, quebrar o dever de sigilo é infração disciplinar. Bom, avançando. Estabelecer entendimento com a parte adversa sem autorização do cliente ou ciência do advogado contrário. Gente, o advogado é procurado, entra com uma ação, o réu é citado, aí sem falar com o seu cliente, sem falar com o advogado do réu, ele diretamente vai conversar com o réu para tentar construir um acordo. Não pode. Primeiro que ele tem que falar com o advogado da outra parte. E segundo, para ele falar diretamente com a parte, o seu cliente tem que ter conhecimento, ok? Também infração punível com censura. Prejudicar por culpa grave algum interesse confiado ao seu patrocínio. Acarretar conscientemente, por um ato próprio, a anulação ou a nulidade do processo em que funcione. Gente, aqui é o famoso abandono de causa, né? Abandono de causa, cadê aqui? Não, abandono de causa, me perdoem, é o próximo inciso. Abandono de causa é aqui, é o inciso 11. Abandonar a causa sem justo motivo ou antes de decorridos 10 dias da comunicação da renúncia. Aqui muita atenção. Abandonar a causa sem justo motivo ou antes de decorrido 10 dias da renúncia. A gente já estudou mandato e viu que o advogado que renuncia fica vinculado à causa por mais 10 dias, salvo se for substituído antes desse período. Se ele abandona a causa dentro dos 10 dias e não foi substituído, aí ele pratica a infração disciplinar. Inciso 12. Recusar-se a prestar, sem justo motivo, assistência jurídica quando nomeado em virtude da impossibilidade da defensoria pública. Gente, o advogado que é nomeado para patrocinar a causa do juridicamente necessitado porque não tem defensor público. Nesse caso, ele inclusive recebe honorários fixados pelo juiz de acordo com a tabela da OAB e pagos pelo Estado. Ele não pode recusar essa atividade de um defensor dativo se não tiver um justo motivo. Se ele recusar sem justo motivo, isso configura a infração disciplinar. Próxima infração, inciso 13. Fazer publicar na imprensa desnecessária e habitualmente alegações forenses ou relativas a causas pendentes. Publicidade é um tema que também será estudado no nosso curso. E, gente, o advogado não pode ficar levando ao conhecimento público as informações dos seus processos. Isso é infração disciplinar. Inciso 14. Deturpar o teor de dispositivo de lei, de citação doutrinária ou de julgado, bem como depoimento, documentos e alegações da parte contrária, para confundir o adversário ou iludir o juiz da causa. O advogado que chegou lá na audiência e citou Kelsen para reforçar o argumento dele. Inclusive, conforme o entendimento do Kelsen, a minha tese, só que ele está inventando aquilo ali, está tentando enganar o juiz. Só que para o azar dele, o juiz sabe tudo de Kelsen. Doutor Kelsen não disse isso. Aí é uma infração disciplinar. Se deturpar uma doutrina, deturpar um julgamento. De acordo com o julgamento do Supremo, aí o cara coloca uma emenda que não tem nada a ver. Infração disciplinar. Próxima, inciso 15. Fazer, em nome do constituinte, sem autorização escrita, imputação a terceiro de fato definido como crime. Presta atenção.
acusar alguém de praticar um crime, inclusive é um fato penalmente típico, é calúnia. Calúnia é imputar alguém a prática de um crime. O advogado tem que ter muito cuidado, porque o advogado, ele coloca na petição, ele fala aquilo que o cliente lhe diz, então ele reproduz. Eu costumo dizer que o advogado, ele é a boca técnica da fala do cliente. O cliente quer falar, o advogado pega a fala do cliente e dá o cunho técnico. E você tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes aquilo que você vai falar acusa alguém de crime. Você é procurado, o cliente tem uma sociedade empresária, tem mais 4 sócios, e ele percebe que os sócios estão lhe roubando, crime, e quer entrar na justiça para dissolver a sociedade. Você vai colocar na petição que os sócios, os réus da ação, estão dilapidando o patrimônio da empresa, estão sonegando. Isso é acusar alguém de praticar um crime. Tenha cuidado. Pegue uma autorização por escrito. Sabe por quê? Quando chegar na audiência, o réu vai virar para o advogado e vai dizer: o senhor está dizendo que eu estava sonegando imposto? Que eu estava roubando meu sócio? O advogado vai dizer o quê? Eu não. Foi ele, meu cliente, quem falou. Então você tenha por escrito que o cliente lhe autorizou a dizer isso, pô. Para você se cobrir enquanto advogado. Próxima conduta, o próximo inciso 16. Deixar de cumprir, no prazo estabelecido, uma determinação emanada do órgão ou autoridade da ordem, da OAB, em matéria de competência desta, depois de regularmente notificado. Gente, deixar de cumprir as ordens da OAB. Mas perceba que é só depois de ser regularmente notificado a cumprir. E tem outra conduta, já no finalzinho, no inciso 29, praticar o estagiário um ato excedente da sua habilitação. Gente, o estagiário, a gente já estudou isso no curso, ele pode praticar em conjunto com o advogado todos os atos, isoladamente alguns atos. Se ele se excede, ele pratica uma infração disciplinar, punível com censura. E cuidado, como o ato do estagiário é sempre sob responsabilidade do advogado, o advogado pode responder também. O estagiário pode fazer carga de processo. Perfeito. Fez carga, a pedido do advogado, só que foi aquela carga abusiva, para travar o processo e não andar. E o processo não foi devolvido. Só depois de muito tempo, com ordem judicial de busca e apreensão. Retenção de autos é infração disciplinar. O advogado vai responder por isso. O estagiário pode vir a responder, punível com censura se ele se excedeu, mas o advogado responderá com certeza, porque o advogado é responsável pelos atos do seu estagiário. Perfeito? Gente, vamos resumir aqui as infrações e punições de tudo que a gente viu. Vamos lembrando. Quais são os casos de exclusão? 3 suspensões. Falsa prova para obter inscrição no AB. Inidoneidade moral. Crime infamante. Suspensão. Questões financeiras. Fraude à lei. Retenção extravio de autos. Inépcia. Conduta incompatível com a advocacia, que é prática reiterada de jogo de azar não autorizado por lei. Incontinência pública ou escandalosa, embriaguez ou toxicomania habitual. Censura, todas as demais condutas. Vai lembrar que reincidência gera suspensão. Todas as demais condutas são censura. Ó, quebrar o dever de sigilo, fazer publicidade indevida, angariar clientela com captação de causa, né? Você se recusar a prestar assistência ao necessitado sem ter um justo motivo. Advogar contra a literal disposição de lei, salvo se você arguir a inconstitucionalidade, se você arguir a injustiça ou se houver algum precedente. Perfeito?
Vamos avançar. Eu quero trabalhar aqui com mais 2 temazinhos nessa aula. Um é a pretensão punitiva e a sua prescrição. A prescrição da pretensão punitiva. Para que um advogado venha a ser punido, vai ter que responder um processo disciplinar. Nós teremos uma aula sobre processo disciplinar. Mas eu já quero trazer aqui que a pretensão punitiva, a pretensão de punir, ela prescreve. E pelo que está no Estatuto, no artigo 43, a pretensão punitiva prescreve em 5 anos, contados da data da constatação oficial do fato. Artigo 43 do Estatuto. Então, presta atenção. Ocorreu o fato, tem 5 anos para deflagrar o processo disciplinar. Se nesse prazo de 5 anos não for deflagrado o processo disciplinar, a pretensão punitiva vai ficar prescrita. Agora, tem um detalhe. Existe ainda uma prescrição decorrente da paralisação do processo disciplinar. É uma prescrição dentro do processo. Pelo que está no 43, parágrafo 1º, se o processo disciplinar ficar paralisado por mais de 3 anos, existe uma prescrição também que eu vou chamar de endoprocessual, porque é dentro do processo. Se o processo ficar paralisado por mais de 3 anos, opera-se a prescrição da pretensão punitiva. Perfeito quanto a isso? Bacana. É uma prescrição intercorrente, decorrente da paralisia processual. Bom, a prescrição ela é interrompida, gente. Pelo que está no artigo 43, parágrafo 2º, se é instaurado o processo disciplinar ou se é feita uma notificação válida diretamente ao representado, a prescrição aqui de 5 anos está interrompida. O advogado levantou o dinheiro do cliente e não avisou o cliente. Lá na frente o cliente descobriu. Ele pode ir direto na OAB abrir o processo disciplinar. Mas ele fez uma notificação formal ao advogado. Cadê o meu dinheiro? Com essa notificação formal, interrompeu a prescrição. Perfeito? E a prescrição também é interrompida. E aí, no caso, é a prescrição processual. Por decisão condenatória recorrível de qualquer órgão julgador do OAB. Então, o processo já tem 2 anos e 10 meses parado. Aí o Tribunal de Ética julgou. Zera. Interrompeu a prescrição. Perfeito? Então, a prescrição ela pode ser interrompida. Bom, mais um tema sobre infrações disciplinares e punições, e sanções, que é a reabilitação do advogado punido. A reabilitação. E aí é o artigo 41. Gente, o advogado que sofrer qualquer sanção disciplinar pode requerer, 1 ano após do cumprimento, a reabilitação em face de provas efetivas de bom comportamento. 1 ano após. A reabilitação ele vai, de certa forma, tentar limpar o seu prontuário. Ele não é me tornei um bom moço. Detalhe, quando é que ele pode requerer a reabilitação? 1 ano após cumprir a pena, 1 ano após cumprir a pena. O que é que ele tem que provar? Bom comportamento. Ok. Só que tem um detalhe que eu quero acrescentar para vocês, que é o seguinte. Qual é o detalhe? Gente, se a infração resultou da prática de crime,
cá entre nós, ficar com o dinheiro do cliente é crime. Ficar com o dinheiro do cliente, para pensar, é crime. Se a infração resultar da prática de crime, o pedido de reabilitação no AB depende também de reabilitação criminal. Então, antes dele promover a reabilitação no AB, ele vai ter que ter a reabilitação criminal. Perfeito quanto a isso? Bacana quanto a isso? Meus amigos e minhas amigas, sobre infrações e sanções disciplinares, essas eram as considerações que eu queria trazer. Vamos recordar quais foram os temas que nós estudamos nessa nossa aula. Nós verificamos que as infrações disciplinares são puníveis com censura, suspensão, exclusão e multa. As punições são registradas nos assentamentos e censura não é objeto de publicidade. A censura pode ser convertida em advertência em ofício reservado, sem registro no assentamento, se houver circunstância atenuante. As atenuantes são a ausência de punição disciplinar anterior, relevante serviço da advocacia ou alguma causa pública, ter praticado a falta na defesa de uma prerrogativa profissional ou ter exercido algum mandato ou algum cargo na OAB. A censura é para infrações mais leves. Violação do Código de Ética ou violação do Estatuto que não está especificado uma punição mais grave. A suspensão, aliás, ainda em censura e advertência, diferença de censura para advertência é o registro no assentamento. Pode ocorrer a suspensão dessas penas. O tribunal pode suspender as penas se em 120 dias o advogado infrator comprovar que fez um curso, seminário, simpósio sobre ética profissional do advogado. Bom, suspensão interdita o exercício da profissão em todo o território nacional por 30 dias a 12 meses. Mas se ele está suspenso por inépcia, é até provar a qualidade para advogar. Se ele está suspenso porque não pagou o cliente ou não pagou a AB, depois de intimado a pagar, é até devolver o dinheiro ao cliente devidamente corrigido ou até pagar o AB devidamente corrigido. Maravilha. Exclusão é por decisão de, no mínimo, 2/3 dos membros do Conselho Seccional. Não é do Tribunal de Ética. A exclusão é aplicável para terceira suspensão, falsa prova para se inscrever no AB, inidoneidade moral, prática de crime. A suspensão é aplicável para reincidência, problemas financeiros, receber dinheiro para aplicar de maneira ilícita, receber dinheiro da outra parte, se locupletar do cliente, não pagar o cliente, não prestar contas ao cliente, não pagar o AB depois de intimado a pagar. E também para fraude à lei, retenção ou extravio de autos, inépcia e conduta incompatível com a advocacia, que é a prática reiterada de jogo de azar não autorizado por lei, incontinência pública escandalosa e, além disso, embriaguez ou toxicomania habitual. Censura para as demais infrações. A pretensão punitiva prescreve em 5 anos, mas se o processo ficar paralisado por mais de 3, também opera a prescrição. A prescrição é interrompida pela abertura do processo disciplinar ou pela notificação válida ao advogado infrator e por qualquer decisão recorrível no âmbito do processo disciplinar. Enfim, nós vimos que o advogado punido pode se reabilitar 1 ano após cumprir a pena, provando o bom comportamento. Mas se a infração resultou da prática de crime, a reabilitação disciplinar depende também da reabilitação criminal. Meus amigos e minhas amigas, essas eram as considerações que eu queria trazer sobre esse tema tão importante. Nós temos outros temas para seguir estudando, por exemplo, o processo disciplinar, que é um instrumento pelo qual eu vou materializar o tema dessa aula. Para que o advogado seja punido, ele vai ter que responder a um processo disciplinar. Então eu agradeço vocês estarem dedicando o tempo a me escutarem falando de estatuto. Espero estar podendo contribuir no caminho da sua aprovação.
e te convido a continuar aqui no meu site, assistindo às demais aulas do nosso curso de Estatuto da OAB. Gente, queridos, sigam firme estudando, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. Jesus Cristo, benedicat nos omnes.